Bom dia, meus irmãos, graça e a paz. Hoje nós estamos aqui mais esse domingo de Páscoa, não é? 4 de abril de 2021, e vamos dar continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós começamos há alguns dias a estudar em missão com Deus, não é? E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo a partir da perspectiva de Davi, de um outro personagem, né? Nós já vimos aí 2 personagens, e hoje nós vamos ver a partir da perspectiva de Davi. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus, porque mesmo nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, nós estamos aqui. Se eu estou aqui, se você está aí me ouvindo, é porque Deus tem tido misericórdia de nós. E nós só temos a agradecer a Deus, porque Ele é a nossa esperança, é nele que nós devemos nos firmar, devemos confiar, porque Ele tem um propósito para todas as coisas, né? Nós estamos vendo isso. Nós temos uma missão aqui nesse mundo, Deus nos separou para essa missão e Ele tem um propósito para as nossas vidas. Então, vamos nos colocar em oração diante de Deus. Você aí na sua casa, onde estiver, ore comigo e agradeça a Deus por mais esse dia. Deus querido, Deus bondoso, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Até aqui, Deus, Tu tens sido misericordioso conosco, e nós só temos, Pai, a Te louvar, porque sabemos, Pai, que nesse mundo nós somos estrangeiros. Sabemos e confiamos que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, e foi preparar um lugar para nós, um lugar muito melhor do que este mundo, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, que a cada dia, Senhor Deus, Tu nos demonstra, Pai, Tu nos mostra de uma forma tão clara, Senhor. Te pedimos, Pai, que Tu venha ser conosco, Pai, nesta manhã. E que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar um lugar nos nossos corações e que nós possamos, Pai, vivê-la verdadeiramente, que nós possamos, ó Deus, colocá-la em prática, possamos, Senhor, realmente ser reconhecidos como os Teus filhos. Nos direciona, Pai, nesta palavra desta manhã. Abre o meu coração, Senhor, abre o coração dos meus irmãos, de todas as pessoas que me ouvirem, Pai, a fim de que a Tua palavra, Senhor Deus, seja propagada nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós temos falado nesses dias sobre em missão com Deus, não é? Como nós falamos, nós estamos aqui nesse mundo, Deus, Ele pensou em cada um de nós, mesmo desde a fundação deste mundo. E Ele tem uma missão para cada um de nós. E nós também temos uma missão com esse Deus. Nós estamos em missão com esse Deus. E o tema de hoje é em missão com Deus, vivendo um propósito de Deus para a sua glória. E o personagem bíblico que nós vamos ver hoje é Davi. Davi é uma figura fantástica. Quantas lições nós não podemos tirar da vida de Davi, não é? Foi um homem foi um homem segundo o coração de Deus, mas era homem. Muitas falhas cometeu, mas tinha sempre o seu coração contrito. Ele sempre buscava a Deus, se arrependia dos seus pecados, e Deus fez coisas grandiosas por meio da vida de Davi. E é isso que nós vamos conversar um pouco nessa manhã. Primeiro, meus irmãos, quem era Davi?
né? Davi é um personagem que a gente conhece bem, estuda, lê bem, mas estudando essa lição, quantas coisas eu não refleti a respeito de Davi. Coisas que Deus trouxe de novo a respeito dele, para a minha vida. Davi, meus irmãos, era um pobre coitado, né? Eu estava pensando a respeito lendo aqui na Bíblia a respeito de Davi, e como Davi era assim, aquele membro da família que era o rejeitado, desprezado, não tinha valor nenhum, né? Nós vamos ver na leitura de hoje. Ele era o caçula dos filhos de um homem, de um belemita chamado Jessé, que morava ali na cidade de Belém. E eu fiquei pensando como mudam as coisas, né? Que bom para mim que sou caçula, porque Davi era caçula e ele não era nem convidado para as cerimônias, para as coisas simples da família, né? Para as coisas simples, para as coisas importantes também não. Ele ficava lá, nem se contava, não era nem contado. E hoje não, hoje o caçulinha, não é o filhinho querido da mamãe, é aquele filhinho que é muito cuidado, não é? Sempre ganha os melhores pedaços da carne, do bife. Mas Davi não. A gente pode ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 16. Vou fazer aqui uma leitura dinâmica desse texto, né? Mas a partir do versículo 1 até o 13, nós vemos aí como funcionava essa dinâmica familiar ali de Davi, né? O texto fala que Samuel foi até a casa de Jessé, por orientação de Deus, para ungir um dos filhos de Jessé. E quando Samuel chegou ali, naquela cidade, em Belém, convidou Jessé com os seus filhos, pediu que eles se purificassem, para que eles participassem de uma cerimônia que ia ter ali especial, né? E Samuel era uma figura, era uma pessoa muito respeitada naquele momento, naquele período, naquela região. Era o sacerdote de Deus, era aquele homem que tinha a ligação direta com Deus. Então, era um evento importante participar daquele momento ali, daquela solenidade com Samuel. Ele convidou Jessé, mandou chamar Jessé, disse: olha, Jessé, você e seus filhos se purifiquem, porque vocês vão participar desse momento, desse evento comigo. E aí eu fiquei imaginando, não é? Jessé disse: olha, gente, o sacerdote nos convidou, então vamos lá, todo mundo se arruma, porque a gente vai participar ali com o sacerdote. E o texto fala, lá no versículo 5, não é? Que ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem, e todos ali foram se purificar, e Samuel ficou aguardando ali os seus filhos chegarem, não é? Os filhos de Jessé chegarem. Mas, quando eles chegaram ali para aquele momento da purificação, do sacrifício, né, daquela solenidade em que Jessé foi apresentando os seus filhos, quando Jessé via os primeiros, né, os mais bonitos, os mais robustos, aqueles homens que pareciam entre os filhos de Jessé, que eram mais apresentáveis, tinham um porte mais elegante, um porte de rei, porque Jessé sabia que entre aqueles meninos ali estaria o novo rei de Israel. Até o próprio Samuel encheu os olhos, não é? E o texto fala lá no versículo 10, que quando Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, olha aí, meus irmãos, 7 dos filhos de Samuel
de Jessé foram apresentados ali para Samuel. E Samuel viu, por revelação de Deus, que nenhum daqueles seria o ungido de Deus para ser o novo rei de Israel. E aí Samuel se preocupou, não é? Ele foi ali, convidou Jessé, convidou os seus filhos. Aparentemente estavam todos os filhos de Jessé, mas nenhum daqueles ali era o ungido do Senhor, seria o ungido por Deus. E aí Samuel disse, lá no versículo 10, o Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé respondeu, tem mais um, o caçula, mas ele está lá fora tomando conta das ovelhas. Então, meus irmãos, para vocês verem aí o valor que Davi tinha dentro da sua casa. Era aquele menino tão sem importância, que para participar de um momento desse, não, Davi não precisa estar presente. Ele pode ficar lá cuidando das ovelhas, enquanto que os outros estão aqui para participar desse momento aqui com o sacerdote. Então, Davi era um menino que não era valorizado pela sua família, não é? Era um mais jovem, era um simples pastor de ovelhas. Talvez não tinha porte para rei. Quem olhasse assim não veria um rei ali na figura de Davi. Mas a Bíblia fala aí no versículo 7 que Deus, ele não olha o porte físico. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Davi, aquele menino que não era valorizado pela família, era um menino que Deus conhecia o coração dele. Deus conhecia o coração de Davi. E Deus tinha planos especiais para Davi. E aí, quando Jessé mandou chamar Davi, e ele chegou ali diante do sacerdote, Jessé disse, esse é o que vai ser ungido. Não é? Deus disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. E ele foi ungido ali, diante da sua família, diante dos seus irmãos. Então, meus irmãos, Davi, ele era um rapaz que não era valorizado dentro da sua própria casa. Provavelmente ele também não era valorizado ali no seu meio, na sua comunidade, porque ele era um menino simples, tinha um ofício muito simples, embora fosse muito corajoso, como nós vamos ver mais adiante. Mas ele era um menino que ele conhecia a Deus. Ele era um menino que Deus conhecia o seu coração e sabia que ele tinha o seu coração contrito, ele tinha o seu coração voltado para Deus. Ele era um rapaz que buscava a Deus, porque se não fosse isso, Deus não tinha escolhido Davi para ser o rei do seu povo, do povo de Israel. Então, ele era um rapaz que Deus conhecia o seu coração e ele era um menino que era rendido a Deus. Não é? E Deus tinha planos especiais para Davi. Aí, em 1 Samuel 16, no versículo 7, fala que Deus conhecia o coração dele. O contexto em que eles viviam ali, meus irmãos, era um povo que não precisava de rei, porque eles eram cuidados. Deus é que era o rei do povo de Israel. Deus separou Israel para ser o seu povo. E aí, quando o povo de Israel olhou as outras nações em volta, viu que aqueles outros povos tinham reis. E eles quiseram imitar também. Não, nós também temos que ter um rei. E foram chamar Samuel e exigiram que Samuel escolhesse alguém para ser rei. Samuel ficou muito triste, muito
chateado com isso, porque o povo estava desprezando a Deus. E Deus também ficou triste com essa decisão do povo, mas permitiu. E eles escolheram Saul. E Saul não agradou a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele saiu do caminho, da rota que Deus tinha separado para ele. E Deus, ele queria fazer com que o povo de Israel voltasse para essa intimidade com ele, a confiar nele, através de um rei que fosse segundo o seu coração. E este rei seria Davi. Então, Davi nasceu em uma nação em que as pessoas experimentavam o julgamento de Deus por desejar ter um rei como seus vizinhos. E em vez de ter um rei reinando, o Senhor reinando sobre eles, Deus permitiu que Saul, não é, começasse esse trabalho, mas ele foi substituído por alguém que tivesse um coração convertido verdadeiramente a Deus. E Deus encontrou essas qualidades nesse jovem sem valor que era Davi. Então, Deus tinha planos maravilhosos, planos especiais para Davi. E Davi, meus irmãos, ele tinha consciência de que Deus tinha planos para ele, para a sua vida. Lá no Salmo 22, nós podemos ver isso, não é? Salmo 22, os versículos 9 e 10, diz o seguinte: no entanto, ó Deus, isso aqui é Davi falando, não é? Tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aí que Davi ele tinha consciência do quanto Deus o amava. Embora ele fosse um jovem que não fosse valorizado, que não fosse tão valorizado pela sua família e pela sociedade na qual ele vivia, mas ele sabia, ele tinha consciência de que Deus o amava, de que Deus estava com ele, porque ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Em Salmo 139, nós vemos, não é, quando Davi diz: Senhor, sonda-me, me conhece, e vê se há alguma coisa em mim, algum caminho mau. Não é? Então, Deus conhecia o coração de Davi, e Davi também tinha essa intimidade com Deus, desde muito pequeno, porque Deus escolheu um homem segundo o seu coração para ser o rei do seu povo, para ser o rei de Israel. Então, nós vemos o quanto que Deus tinha planos maravilhosos, planos especiais para Davi. E Davi, meus irmãos, ele respondia positivamente ao chamado de Deus para se envolver em sua obra. Ele era um jovem pastor de ovelhas, um menino muito novo, muito desvalorizado ali na sua família, na sua sociedade, mas ele tinha consciência de que Deus o amava. E ele sempre se colocava à disposição da obra de Deus. O texto fala aí em 1 Samuel 16, no versículo 13, que a partir do momento em que Samuel ungiu Davi como rei na frente ali da sua família, o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. Então, Davi ele tinha algo que chamava atenção. Ele tinha algo que era diferenciado e era visto, era notório diante de todos ali. Todos ali percebiam que a presença de Deus estava em Davi. Mais à frente, aí no versículo 18, fala de que Saul, apoderado lá de um
um espírito mau, não é? Precisava, os empregados de Saul iam procurar alguém para dar um pouco de alívio, um pouco de um relaxamento para ele diante daquele espírito mau que ele estava, né? E aí, lá no versículo 18 do capítulo 16, diz que um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Então, meus irmãos, nós vemos aí que era notório e conhecido de todos a presença de Deus na vida de Davi. Todos ali percebiam e conheciam que ele era um rapaz, um homem de Deus. Mais uma vez, no episódio, mais na frente, quando Davi enfrenta Golias, né, nós vemos que Davi também se colocou à disposição ali, se disponibilizou, respondeu positivamente ao chamamento de Deus para fazer parte da sua obra, da sua missão, quando ele se colocou ali para lutar com aquele gigante, em que todos ali estavam temerosos para enfrentar Golias, mas ele se colocou ali para lutar com aquele gigante, né? Ele se junta a Deus na sua missão. Ele sabia que Deus desejava mostrar a sua glória a partir da vida de Davi, né? Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Tudo que nós fazemos, dizemos ou pensamos tem a ver com a glória de Deus e com a sua missão. Nós estamos aqui não é por acaso, meus irmãos. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E a nossa maior missão nesse mundo é glorificar a Deus. Essa é a nossa maior missão. E nós devemos fazer isso em tudo que nós fazemos. Não existe essa diferenciação de que a pessoa é cristã apenas no santuário, apenas quando está ali com a sua Bíblia ou está no seu momento de oração. Tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus e ter um compromisso com a missão de Deus nesse mundo. Ele está olhando para nós. Ele está atento às nossas vidas e está cuidando de nós, desde quando nós nascemos, desde antes de nós nascermos, como Davi falou, não é? Ele tem planos especiais para nós. E ele quer ter um relacionamento de amor real e pessoal com cada um de nós. Então, meus irmãos, nós só vamos ver a glória de Deus se nós buscarmos todos os dias, em todos os momentos, em tudo que fazemos e dizemos, esse relacionamento de amor com Deus. Quanto mais próximo que nós estivermos do nosso Deus, quanto maior for esse nosso relacionamento com Deus, nós vamos estar envolvidos na glória, no cuidado de Deus, vamos estar envolvidos nessa missão que Deus tem conosco. Então, meus irmãos, o plano de Deus sempre é o melhor para as nossas vidas, não é? Deus, ele escolheu Davi para realizar grandes coisas para a sua glória. Deus, ele o encontrou, ele o ungiu, o sustentou e exaltou Davi. Esmagou os seus inimigos, derrotou os seus adversários. A morte de Golias, aquela disputa de Davi com Golias, foi só o começo da caminhada de Davi com Deus. Nós podemos ver que muito mais dessa presença de Deus nós vemos na vida de Davi. Olha o plano de Deus, como era especial para a vida de Davi. Ele, de um simples pastor de ovelhas, Davi, ele se tornou um herói aos olhos do povo. Logo aí, no capítulo 18, versículo 7,
Nós vemos que depois de alguns eventos, de batalhas que Davi participou, não é? Depois que Davi matou Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. E elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. E alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, Davi passou de uma pessoa irrelevante para uma pessoa que foi visto como herói nacional. Ele passou a ser conhecido ali no meio do seu povo, no meio do povo de Israel, a ponto de se tornar até mais importante para aquelas pessoas do que o próprio rei de Israel, que era Saul ali naquele momento. Então, ele foi exaltado por Deus, porque Deus tinha um plano muito melhor para a vida de Davi. E Davi, com seu coração, com a sua intimidade com Deus, com o coração contrito diante de Deus, ao invés de se envaidecer diante desses elogios que ele estava recebendo ali do povo, ele dava glórias a Deus por estar cumprindo a missão e a obra do seu Deus, né? Depois que ele ouvia esses elogios, que as pessoas cantavam que Saul matou 1000, Davi matou 10.000, a postura de Davi nós podemos ver aí no versículo 12, não é, do capítulo 18 de 1 Samuel. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Aí mais à frente no versículo 14 diz: e tudo o que Davi fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele, não é? Em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Então, ele passou a ser conhecido, passou a ser respeitado, passou a ser amado pelo seu povo, porque Deus tem sempre um plano muito melhor para as nossas vidas. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se acha hoje alguém sem relevância, sem importância, saiba que Deus tem um plano muito grandioso para a sua vida. E você pode ser uma pessoa, você é sim relevante. E você é uma pessoa importante aos olhos de Deus. E basta que nós busquemos esse relacionamento de intimidade com Deus, para que a glória de Deus seja vista em nós, através das nossas vidas. Quando nós nos comprometemos com Deus e com a sua glória, rendemos a Ele glória por todas as nossas vitórias. Foi isso que Davi fez, né? Rendia louvor a Deus por todas as vitórias que ele tinha. Ele passou a ser um homem conhecido e respeitado no meio do seu povo. Mas a vitória não era de Davi. A vitória era do Senhor. E ele sempre atribuía ao Senhor a vitória pelas suas conquistas. Em 2 Samuel, capítulo 7, Segundo Samuel 7, o versículo 8, nós vemos aí: portanto, digo ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. E estive com você em todos os lugares por onde tem ido. E conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais.
Eu prometi que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele errar, eu castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Então, meus irmãos, Deus tinha um plano muito melhor para Davi. E o plano de Deus sempre é melhor. O plano de Deus sempre é melhor para as nossas vidas, né? O plano de Deus inclui todo o seu povo reinando com ele. Davi foi um menino simples que foi tirado ali dos campos, era pastor de ovelhas, e ele passou a cuidar. Deus tinha a missão de torná-lo rei de Israel. Mas do tempo que Davi saiu ali do campo, deixou de ser pastor de ovelhas, até o momento em que ele assumiu realmente o reinado de Israel, Deus estava preparando Davi para essa missão. Deus nos prepara para a sua missão. Ele tem um plano especial para nós. Ele quer nos tirar de um lugar de simplicidade, de um lugar sem importância, para nos colocar em um lugar de importância na sua obra. Mas até nós chegarmos lá, nesse auge, nós temos que ser preparados. E Ele está nos preparando. Foi o que Ele fez ali com Davi. Entre a unção até ser proclamado rei de Israel, Davi experimentou anos bem difíceis, enquanto Deus o preparava para a sua tarefa. Davi enfrentou, meus irmãos, muitas adversidades. Ele enfrentou a inveja de Saul, fúrias mortais, atentados para matá-lo. Não é? Próprio Saul tentou furar Davi com uma lança, não é? Lá nós vemos no relato. Mas o que nós devemos fazer, enquanto estamos sendo preparados por Deus, é seguir a direção de Deus e estar sempre nos colocando à disposição de Deus, negando, às vezes, até nós mesmos, né? Porque seguir a direção de Deus significa, muitas vezes, nós negarmos a nós mesmos, como diz lá em Lucas 9, 23, não é? Que fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Então, Deus, Ele nos prepara para a sua missão. Ele está nos preparando para a sua missão. E nós devemos sempre estar nos colocando na direção de Deus, nos submeter ao aprendizado e à direção, o direcionamento de Deus. A gente pode lembrar também aqui dessa preparação na vida de Moisés, não é? O tempo que Moisés passou sendo preparado por Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua missão, cumprir a sua missão de libertar o povo de Israel ali do cativeiro do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus, tendo a sua vida, o seu coração transformado por Deus para ele assumir essa missão. Foi o que Deus fez com Davi e é o que Deus faz com cada um de nós. Deus guiou Davi em sua missão para a sua glória. Enquanto o coração de Davi esteve sintonizado com Deus, ele pôde guiá-lo. Sempre que nós estivermos, meus irmãos, em comunhão com Deus, que nós estivermos buscando um relacionamento íntimo com Deus,
que nós estivermos nos colocando nas mãos de Deus para que Ele tome a direção das nossas vidas, Ele nos guia, Ele nos orienta e Ele nos direciona para o caminho certo. A partir do momento em que nós deixamos de olhar para Deus, passamos a nos envaidecer, a nos orgulhar, a achar que nós, por nós mesmos, é que somos os criadores, os protagonistas das vitórias nas nossas vidas, nós começamos a nossa decadência, começamos a decair. Deixamos de estar sendo conduzidos por Deus e queremos que nós mesmos assumamos a direção e a condução das nossas vidas. E aí começa a nossa derrocada, não é? Davi, ele experimentou isso também. Davi, em um determinado momento da sua vida, ele fracassou. É o que está relatado lá em 2 Samuel 11, quando ele adulterou e engravidou uma mulher casada e arquitetou a morte do marido dessa mulher para não ficar feio diante dele a situação, o ato dele, né? E esse fracasso de Davi, o fracasso, ele vem quando a gente não segue a direção de Deus. Quando Deus não dirige as nossas vidas, quando nós passamos a dirigir as nossas vidas por nós mesmos. Lá nesse episódio de Batseba, né, do adultério de Davi, quando Davi adulterou com Batseba, Deus, ele guiava Davi, e a orientação de Deus era que ele fosse lutar com o exército. A orientação de Deus era que ele olhasse para as estrelas e adorasse a Deus. Que Davi fosse grato a Deus pela bondade que Deus estava tendo para com ele. Mas Davi, ele rejeitou essa direção de Deus e, ao invés de liderar o seu povo no exército, o seu exército, ele ficou em casa. Ao invés de olhar para as estrelas e adorar a Deus, de ser grato a Deus por sua bondade, ele olhou para Batseba, tomando banho, não é? Ao invés de ser grato a Deus pela bondade de Deus, ele se esqueceu do seu pacto com Deus e caiu em adultério, arquitetando o assassinato do esposo de Batseba, né, de Urias. A escolha feita por Davi de rejeitar a direção de Deus deu aos inimigos de Deus a chance de blasfemar contra o seu nome, em vez de glorificar a Ele. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque de tudo que nós fizermos aqui, nós vamos prestar conta diante de Deus. E a nossa missão aqui nesse mundo é levar outras pessoas para Cristo. Nós temos essa missão importante de glorificar a Deus através das nossas vidas, a fim de que outras pessoas sejam atraídas para Deus. Mas muitas vezes as nossas atitudes que não trazem glórias para Deus, que nós queremos trazer glória para nós mesmos, elas estão dando chance para que outras pessoas falem mal de Deus. Como nós temos visto isso? Como nós temos visto pessoas que, em nome de Deus, falam bobagens, falam mentiras, coisas que vão totalmente contra a orientação de Deus, contra a palavra de Deus, e Deus tem sido, o nome de Deus tem sido envergonhado através de tantas pessoas. Então, é algo que nós precisamos refletir sempre. O que na minha vida está envergonhando a Deus? Que atitudes minhas, que palavras minhas, que não glorificam a Deus, estão fazendo com que outras pessoas blasfemem do nome de Deus? Porque nós vamos prestar contas disso, meus irmãos. Então, nós precisamos estar sempre atentos, porque qualquer um de nós pode cair no pecado. Nós somos pecadores.
fomos salvos por Cristo, fomos resgatados desse lamaçal de pecado, mas a Bíblia fala que nós devemos estar sempre em oração e cuidando para não cair. Estar sempre na dependência de Deus para que nós não caiamos em tentação, para que nós não sejamos reprovados pelo nosso Senhor. E, por isso, nós precisamos estar buscando esse relacionamento de intimidade com Deus. Buscando a Deus, porque para nós fraquejarmos, meus irmãos, é muito rápido, é muito fácil. E o nosso fracasso, quando nós fracassamos, nós damos oportunidade para que os inimigos de Deus blasfemem do seu nome. E não estamos não estamos nos colocando para sermos glórias de Deus, para glorificarmos o nome de Deus. A maior proteção que nós podemos ter para evitar isso é ter um relacionamento de amor com Deus e um rigoroso apego ao seu mandamento de fugir dos desejos da carne. Davi, meus irmãos, naquele momento em que ele blasfemou, que ele adulterou com Batseba, Davi não era para ter ficado em casa. Davi não era para estar ali passeando no seu terraço, olhando a vizinhança. Davi era para estar fazendo a obra de Deus, que Deus o havia designado para fazer, que era estar ali junto com o seu exército, lutando juntamente, liderando o seu exército. Mas ele achou que ele podia, como rei, ele podia mandar outras pessoas fazer esse serviço e ele podia ficar em casa, descansar um pouco. E ali foi a oportunidade que o diabo usou para que Davi deixasse de ser dirigido, de ser guiado por Deus. E ele acabou caindo em pecado. Nós, meus irmãos, precisamos ter esse cuidado para estarmos sempre nos colocando na dependência de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, nós, como bons servos de Deus, como bons cristãos, não devemos nos envaidecer em nenhum momento de não vivermos em pecado, porque é esse o objetivo, é não vivermos na prática do pecado. Mas nós precisamos estar nos colocando na dependência de Deus, estarmos buscando um relacionamento cada dia mais próximo, mais íntimo com Deus, para que nós possamos estar fortes e evitar, fugir realmente da tentação. Não é? Então, meus irmãos, Deus, Ele tem promessas maravilhosas para nós, para o seu povo. Como Ele tinha promessas maravilhosas para o povo de Israel, e o que Ele exigia do povo de Israel era tão somente que o povo de Israel fosse um povo obediente. Quando a gente vê essa formação do povo de Israel, desde Abraão, não é? Nós vemos lá em Abraão que Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua terra, que ele iria formar um povo e que ia ser bênção em todas as famílias. A partir da vida de Abraão, Deus ia abençoar todas as famílias de todos os povos. E aí, Abraão saiu ali do meio do seu povo, da sua parentela, peregrinou por muito tempo, não é? Ali sobre a orientação de Deus, para uma terra que Abraão não sabia onde seria. Vieram os outros patriarcas, não é? Veio Isaque, veio Jacó. O povo de Deus foi parar no Egito. Ali no Egito foram escravizados, passaram muitos anos
vivendo sobre a escravidão, sobre o jugo do Egito. Deus levantou Moisés ali no meio daquele povo, designou Moisés para ir ali libertar o povo do Egito e levar para Canaã, a terra prometida, não é? E Deus tinha coisas maravilhosas, um plano especial para Israel. Ele separou aquele povo para ser o seu povo, e aquele povo de Israel, ele iria ser o espelho para que o mundo visse Israel e aprendesse a amar o Senhor. Era esse o plano, era essa a promessa que Deus tinha lá desde o tempo em que Deus mandou Abraão sair do meio da sua família. Israel seria o modelo para o mundo, não é? Mas nós vemos aí que depois, quando eles já estavam estabelecidos ali em Canaã, o povo rejeitou a Deus como rei, porque o povo, em vez de ser espelho para o mundo, o povo de Israel, em vez de ser o espelho para o mundo, em que o mundo ia olhar para o povo de Israel e ia dizer, olha como aquele povo é abençoado. E quem é o rei deles? O rei deles é o Deus, é Jeová. Mas o povo foi com inveja, o povo de Israel ficou com inveja dos seus vizinhos e rejeitou a Deus como rei. Em vez de ser um espelho para que o mundo olhasse para eles, eles que olharam para o mundo e quiseram imitar os povos vizinhos. Rejeitaram Israel como Deus. E rejeitaram Deus como seu rei. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano especial para aquele povo, não é? Davi e a sua descendência faziam parte desse plano de reaproximar, desse plano de restaurar esse relacionamento de dependência do povo de Israel com Deus, não é? A partir de Davi, da sua descendência, Deus queria ensinar Israel sobre si mesmo e sobre o seu reino. Mesmo Davi e os seus descendentes sendo o rei de Israel, mas acima desse rei terreno, Deus seria o rei daquele povo, porque o próprio rei deveria estar na dependência de Deus, né? Mas Israel, meus irmãos, ele aprendeu de forma errada a lição sobre o seu papel no reinado de Deus. Eles deveriam se subjugar e se submeter à autoridade de Deus, não é? Eles deveriam buscar ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas, em vez de buscar esse relacionamento pessoal com Deus, eles se voltaram para o legalismo. Por quê? Porque deixaram de ver Deus e rejeitaram a Deus e passaram a adorar muitas vezes outros deuses estranhos, né? Como nós vemos na história do povo de Israel. E, além disso, eles se tornaram legalistas, como se somente o povo de Israel, fosse as pessoas que pudessem servir a Deus. Eles entenderam totalmente errado a lição de Deus, porque eles achavam que eles eram detentores, que somente eles tinham direito de adorar e de servir a Deus, não é? Nos tempos do Novo Testamento, já no período de Cristo, não é? Depois de muito tempo depois desse momento que nós estamos falando lá de Davi, a própria lei ela fora enrijecida de acordo com os moldes legalistas. E o conceito de Israel como um povo escolhido de Deus ficou tão reduzido que fechou a porta para o restante dos povos do mundo. Era o grande problema ali no tempo de Jesus, porque os judeus eles se achavam os detentores da adoração a Deus, que somente as pessoas eram proibidas de adorar a Deus, a menos que se tornassem judeus. As pessoas tinham que se tornar judeus para poder adorar a Deus.
E eles não entenderam que o que Deus estava prometendo foi que a partir de Israel, todos os povos da terra seriam abençoados, né? Israel deturpou a sua responsabilidade diante das nações, ao presumir que somente ele era objeto do amor de Deus. E hoje, meus irmãos, muitas vezes, nós, como cristãos, estamos agindo de uma maneira mais legalista, ao invés de realmente apresentar Cristo como o Senhor, como o Rei, como o Salvador desse mundo. E quantas vezes nós não vemos pessoas, grupos, querendo adotar essa postura de que somente eles estão corretos, somente a minha igreja é a certa, somente a minha forma de pensar e de servir a Deus é a correta. E quem não serve a Deus dessa forma está condenado para o inferno, não é? Isso é legalismo, isso é deturpar a orientação de Deus, porque quem salva é o Senhor. Nós vemos lá nas cartas paulinas, né, que religião não salva, quem salva é Cristo, quem salva é Cristo. E era isso que Israel estava fazendo, estava deturpando os ensinamentos e a promessa de Deus para o mundo. Muitas vezes o povo de Deus hoje, meus irmãos, comete o mesmo erro de Israel. Nós tentamos moldar a nós mesmos para refletir o mundo, em vez de proclamarmos o reino de Deus ao mundo. E o plano de Deus é que as igrejas sejam casas de oração para todas as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de se reconciliar com Cristo, não é? Nós não somos os detentores da verdade, nós temos que apresentar Deus como Salvador desse mundo, nós temos que apresentar Cristo, não é? E não a minha forma, o meu jeito de adoração a Deus, mas nós devemos apresentar a Cristo, não é? E Deus fez isso através de Davi. Quando fala lá que o reinado de Davi duraria para sempre, é porque a partir de Davi, a partir da sua descendência, daquele homem que não tinha importância nenhuma, daquele homem que, como o autor aqui da lição chama até de João Ninguém, não é? Era um João Ninguém, uma pessoa desvalorizada. Da sua descendência veio o Salvador do mundo. Foi no meio desta família que Deus abençoou, através dessa família, da sua descendência, Deus abençoou todas as famílias, porque nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Davi, que começou como um João Ninguém, pudesse ter voltado séculos, ficaria estupefado ao ver como Deus usou a sua vida. Durante sua vida, não apenas a sua liderança foi decisiva, mas o Senhor também iria abençoá-lo por toda a eternidade, por ter feito dele o ancestral do Filho unigênito de Deus, né? Lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, não é, que é o primeiro livro ali do Novo Testamento, ele fala dessa genealogia de Jesus, não é? E lá fala, o livro da geração, versículo 1 do capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, não é? Então, Deus preparou para que Jesus nascesse no mesmo lugar de nascimento de Davi, lá em Belém. E as pessoas se referem a Cristo como filho de Davi, não é? Então, meus irmãos, olha aí a importância de Davi. O seu reino, ele foi estabelecido não somente enquanto durou a sua vida ou de cada um dos seus descendentes, mas o seu reino foi estabelecido para sempre, porque na sua descendência nasceu o Filho de Deus, nasceu Jesus Cristo. E hoje nós temos acesso, nós que não somos ali judeus, não somos daquele povo, mas nós temos acesso porque o Senhor Jesus não é Deus, não veio para salvar somente judeus, mas ele veio para salvar o mundo inteiro, não é?
E Davi, ele foi um instrumento de Deus para a salvação do mundo. Deus estabeleceu o seu reino, né? E ele lhe dá toda a chance de participar. Ele deseja que você reine com ele um dia. O tempo da vinda de Cristo e a completa vitória lhe estão encobertas para que você sempre fique atento aos negócios do Pai. Então, meus irmãos, enquanto nosso Senhor Jesus não volta, enquanto nós não somos convocados por Ele para vivermos na sua eternidade, o que nós devemos fazer é buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e estar cumprindo a missão de Deus para nós aqui nesse mundo, que é de glorificar a Ele, de ser instrumento para a glória de Deus e que, a partir de nós, outras pessoas também se sintam atraídas para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós esperamos que os irmãos tenham entendido que precisamos buscar esse relacionamento para cumprirmos a missão com Deus e viver um propósito de Deus para a sua glória. Nós precisamos, nessa busca dessa missão com Deus, viver o propósito de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, nós vamos encerrar e pedimos aos irmãos que possam continuar buscando esse relacionamento com Deus. Nós estamos agora participando, não é, de uma torre de oração. É um momento maravilhoso para nós buscarmos esse relacionamento, para buscarmos essa aproximação com Deus, e que isso possa ser um objetivo nosso de cada dia. Vamos aproveitar esse tempo em que nós estamos aí confinados, estamos mais em casa, para buscarmos verdadeiramente essa intimidade com Deus e ter a nossa vida realmente glorificando o nosso Pai. Amém.